Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado, exaltado e glorificado na sua vida. Nesta noite vamos meditar lá em Gálatas capítulo 5, onde o Espírito Santo fluirá e falará com as nossas vidas. Diz assim ao texto: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha que versículo maravilhoso. Estais, pois, firme? É uma pergunta que Deus, o Espírito Santo, faz para nós. Estais, pois, firme na liberdade em que Cristo te libertou? Quando nós conhecemos a Deus, entregamos a Ele a nossa vida, a nossa alma, os nossos caminhos, Ele nos coloca em quê? Em liberdade para servi-lo, para segui-lo. Mas muitas pessoas, que às vezes aceitam Jesus e com o passar do tempo, ela se coloca novamente debaixo do jugo da escravidão. O que é se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão? É aquela pessoa que volta a fazer as coisas que ela fazia quando ela não pertencia a Jesus Cristo. Então, uma vez que eu conheço a Deus, que eu conheço a Jesus e me entrego a Ele como único Salvador da minha vida, tem que ter mudança. Tem que ter mudanças de atitude, de pensamento, de ações. Então, se eu, por um tempo, estou liberta e volto a fazer as coisas que eu praticava, as obras da carne que eu praticava quando eu não conhecia Jesus, então eu estou me colocando novamente debaixo do jugo. Jugo, para quem não sabe, é peso da servidão. Então, Jesus ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando a gente conhece a Deus, conhece a Jesus, Jesus ele tira aquele jugo, ele tira aquele peso e a gente passa a caminhar com ele. Mas quando a gente, após conhecer Jesus, volta a praticar as obras da carne, então a gente começa a andar novamente debaixo do jugo da servidão. Servindo a quem? Ao mundo, ao inimigo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Lá no passado, ele se circuncidava. Mas só que o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Vos digo que se vos circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Por quê? Porque Jesus já deu a vida por nós. Então não há necessidade que a gente venha sacrificar partes do nosso corpo, que nós venhamos nos mutilar, nos cortar, derramar sangue como prova de amor a Deus. Porque na verdade Jesus ele já fez isso por nós. E se a gente fizer essas mutilações, essas circuncisões no nosso corpo, Cristo de nada aproveitará para nós. É como se Jesus tivesse morrido na cruz e isso não tivesse valor nenhum. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Amém? Então, meus amados e minhas amadas, nós vivemos pela fé. A nossa esperança está em Cristo Jesus. No dia do juízo final, esperança da justiça, é o dia do juízo, onde Jesus voltará para nos buscar. E nós acreditamos nisso
pela fé em Jesus Cristo. Amém? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês sabiam que tem vários crentes evangélicos, servos de Deus, que quando elas conhecem a Deus, que elas se entregam a Deus, aquele primeiro amor, ela faz tudo, né? Ela muda aparentemente a vida dela e ela começa a correr bem, como diz aqui em Gálatas 5, versículo 7, correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então essa pessoa ela conhece a Deus, ela começa a caminhar com Jesus e ela começa a ir bem. De repente, ela começa a olhar para trás, olhar pelos desafios que existem na vida do cristão, pelas perseguições. Às vezes as pessoas passam a nos odiar, às vezes perdemos amigos, mas o que Deus fala para nós? Se o mundo vos odeia, mas primeiro odiou a mim. Então, vem essa pergunta, você corria bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vos impediu de obedecer a Jesus? Os mandamentos de Deus, se você estava correndo bem. As obras da carne? Os desejos da carne? Então, essa foi uma pergunta que o apóstolo Paulo deixou para nós. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A Jesus. Às vezes, hoje, essa palavra vai tocar no seu coração. Talvez você seja uma pessoa que lá no passado você conheceu a Deus, entregou sua vida a Jesus, mas alguma coisa te impediu de continuar obedecendo à verdade. Mas para Deus não tem nada perdido. Volte, se arrependa, porque ainda há tempo. Jesus quer te salvar, quer salvar a sua alma. Continua dizendo assim, ó, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então quer dizer que essa decisão sua de ter parado no meio do caminho, de estar impedido de continuar, isso não vem daquele que vos chamou. Quem vos chamou? Jesus. Deus te escolheu. Não é você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. Olha que bênção, que dádiva nas nossas vidas. Não foi a gente que escolheu a estar com Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu para estarmos com Ele. Amém? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, não se preocupe com as pessoas que muitas vezes te julgam, te aponta o dedo, te humilha, te rejeita. Se o mundo te rejeita, antes rejeitou o Senhor Jesus. Quantas pessoas que às vezes você rasga o teu coração, você conta coisas da sua vida, você se abre, confia, e quando vê, todo mundo está sabendo o que você falou. É o que diz aqui no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes você confia numa pessoa e conta para aquela pessoa coisas que ninguém jamais sonha e nem sabe. Você coloca os segredos do teu coração na mão daquela pessoa.
pensando que ela é uma pessoa de Deus, pensando que ela é uma pessoa confiável, pensando que é uma pessoa que vai orar por você, que vai te ajudar. Quando na verdade, aquela pessoa ela quer o quê? Quer te humilhar, quer te envergonhar, quer expor a sua vida. Mas Deus fala para você nesse versículo 10: aquele que vos inquieta, quer dizer, aquele que colocou o teu nome no lixo, na lama, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Sou eu que estou falando? Não, é a palavra de Deus que está falando. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não derrame mais lágrima. Talvez você confiou a sua vida a um homem, a uma mulher, teu marido, tua esposa. Às vezes não te valorizou, foi embora de casa, te abandonou, te traiu. Às vezes você confiou a sua vida, os segredos do teu coração para uma pessoa que você achava que era tua amiga, teu amigo, e aquela pessoa escandalizou o teu nome. Mas Deus ele diz: não vos inquiete, quer dizer, não vos preocupe. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Amém? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos anda inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha que versículo lindo esse versículo, Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Nós fomos libertos, né? Nós temos que ter liberdade para servir a Deus, para expressar a nossa fé. Nós temos liberdade para ir e vir, entrar e sair de cabeça erguida dos lugares. Mas Deus, ele dá um alerta também nesse versículo. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Tá entendendo o recado de Jesus para você? Todas as coisas eu posso, né? Eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho liberdade. Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Se eu sou uma pessoa que eu fui lavada, remida no sangue de Cristo, nem todas as coisas me convêm. Então, eu costumo usar uma perguntinha para mim mesmo. Quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou entrar em certos locais, eu faço a seguinte pergunta: Jesus está lá? Jesus aprovaria? Jesus faria isso? Se a resposta for sim, então faça. E se a resposta for não, então não faça. Porque uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me tornei discípulo dele, seguidor dele, amigo dele, servo dele. Então, não dei ocasião à carne. Não é porque nós temos o livre-arbítrio que nós podemos pecar, fazer coisas erradas, tendo consciência de que aquilo é errado perante o Senhor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha, estou maravilhada com essa palavra nessa noite. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas às vezes que falam: eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é tudo para mim. Mas ela não ama o seu próximo, ela não ama o seu irmão, seus filhos, sua família.
Se eu não amo quem eu estou vendo, como eu poderia amar alguém que eu não estou vendo? Se Deus é amor, então se eu não amo, eu não estou em Deus. Então, o primeiro mandamento de Deus para nós nesta noite é amar o nosso próximo como a ti mesmo. Aí, quando eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu passo a fazer pelo meu próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Por exemplo, eu não vou sair falando mal de mim para ninguém, porque eu me amo, eu não quero ver o meu nome jogado na boca das pessoas. Então, se eu amo o meu próximo, eu também não vou sair defamando, relatando a intimidade, o segredo da vida do meu próximo. Se eu estou fazendo isso, é sinal que eu não tenho o amor de Deus na minha vida. Se eu não enganaria a mim mesma, né? E eu estou enganando o meu próximo, quer dizer que eu não amo o meu próximo e o amor de Deus não está na minha vida. É muito simples. Faça para as pessoas o que você gostaria de que aquelas pessoas fizessem para você. Isso é amar o próximo. Se vós, porém, vos morder e devorar uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Quem é de nós que vai chegar e morder a gente mesmo? Vai devorar, por exemplo, o nosso dedo, a nossa mão. Quem é que vai morder para se machucar? Então, se a gente não faz isso com a gente também não pode fazer isso para o nosso próximo. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Ande em espírito, e não faça a vontade da carne. A palavra de Deus, ela é muito clara, muito simples de entender. Quando a gente lê com atenção, o Espírito Santo ele vai direcionando o nosso coração. Porque a carne, ela é contra o Espírito. E o Espírito, ele é contra a carne. E eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É uma luta, gente, com a carne contra o Espírito. Porque a carne é contra a vontade do Espírito. O Espírito de Deus, ele quer o que de mim? Que eu seja santa, que eu seja honesta, que eu ame, que eu perdoe, que eu tenha o fruto do Espírito Santo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, a minha carne, ela é contra todas essas coisas. E o meu espírito é contra a vontade, os desejos, as paixões da minha carne. Então é uma luta. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra toda a hoste de maldade, toda a potestade, todos os espíritos dominadores. O espírito dominador, ele tenta dominar a nossa mente para a gente fazer o quê? A vontade da carne. E o Espírito, quando a gente pede o Espírito Santo, né? Que o fruto desse Espírito Santo venha nos dominar, que essa característica do Espírito Santo que se chama domínio próprio, que a gente venha conseguir dominar a nossa carne. Então o Espírito está na vontade do Espírito, mas a carne, ela se sente morta, se sente fraca. Aí tem até uma coisa que eu costumo dizer. Tem a carne
e tem o espírito. Tem Deus e tem o diabo. Quem é que vai vencer na sua vida? Aí tem pessoas que correm e digam, claro que é Deus. Depende. Depende daquele que você alimentar mais na sua vida. Se você alimentar mais a carne, então a carne vai vencer. Se você alimentar mais o Espírito, então o Espírito Santo de Deus vai vencer na sua vida. Missionário, então como é que eu alimento a minha carne e como é que eu alimento o meu espírito? Quando você está em propósito com Deus, orando, louvando, jejuando, clamando na presença do Senhor, você está alimentando o seu espírito. E quando você está, pecando, errando, fazendo as obras da carne, então você está alimentando a sua carne. E quem vai vencer na sua vida? Aquele que você alimentar mais. Amém? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, quer dizer que é aquele que tem um coração impuro, coração com raiva, mágoa, ódio, rancor, tudo isso é obra da carne. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tá vendo, gente? Aquelas pessoas que andam com contenda, às vezes no seu lar, às vezes no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Então, quem pratica inimizades, contenda, está fazendo a obra da carne. Porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresia. Quem tem inveja, quem comete homicídio, bebedice, glutonaria. Glutonaria é aquelas pessoas que comem demais. E coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que tristeza. Será que a gente teria coragem de trocar a nossa salvação por causa das obras da carne? Por causa de momentos que passam, por exemplo, quem adultéria, quem trai o marido, trai a mulher, quem fornica, que tem as relações sexuais antes do casamento, quem tem o coração impuro. Será que você teria coragem, que nós teríamos coragem de trocar um momento de prazer aqui na terra pela eternidade no céu? É muito sério isso que eu estou falando com vocês neste momento. As obras da carne parecem ser prazerosas no momento, mas depois vai trazer choro, ranger de dente, porque as obras da nossa carne vai nos impedir de estar na eternidade com Deus. Amém? Então vamos prestar atenção para que a nossa carne ela venha morrer, mas o fruto do Espírito Santo venha estar avivado no nosso coração. Então, neste momento, vamos também conhecer um pouquinho do fruto do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, contra os frutos do Espírito Santo não há lei. Quer dizer que você pode praticar o quanto você quiser. Amor, alegria, paz, longanimidade. Então, contra o fruto do Espírito Santo não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo
crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? Então é muito fácil, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre cada característica do fruto do Espírito Santo. Vamos estar conversando uma por uma. Amém? Daqui a pouco. Fique conosco até o final desse áudio, dessa mensagem. Então, aqui no versículo 24, Deus diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Então, quando a gente conhece a Jesus, que os frutos do Espírito Santo começam a produzir na nossa vida, a nossa carne ela começa a ser o quê? Crucificada. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Quer dizer que se a gente vive com o fruto do Espírito Santo dentro de nós, também vamos andar em espírito. E vamos ter força, vamos ter poder para rejeitar as obras da carne. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Quer dizer que Deus, Ele não gosta daquelas pessoas que se vangloriam, que se auto-intitulam, né? Aquelas pessoas orgulhosas. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, o orgulho, a inveja, a prepotência, o eu, o ego, essas coisas não pertencem a Deus. E uma vez que eu conheço a Deus, esse sentimento, essas coisas têm que se acabar, né? Para que eu venha viver em espírito, eu tenho que matar a minha carne. Então, como eu disse há pouco, que nós iríamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Então, quando eu conheço a Jesus, que eu me entrego a Ele, que eu me batizo, que eu aceito Ele como único Salvador da minha vida, então o fruto do Espírito Santo é uma seleção, quer dizer que é uma variedade de virtudes produzida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então vamos estudar um pouquinho sobre o que é o fruto do Espírito. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, né, que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo ele fala sobre os perigos da obra da carne, que eu acabei de ler para você. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava pregado na comunidade cristã. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Então, para a gente viver uma vida que agrada a Deus, não é através das nossas forças, né? Não é através da nossa força, mas é da força do Espírito Santo que habita em nós, do fruto do Espírito Santo que flora em nós, que a gente consegue rejeitar as obras da carne. A luta entre a carne e o espírito, né,
como eu li para vocês agora, é uma luta. A carne luta contra o espírito, que a carne quer fazer a vontade da carne. E o espírito quer fazer a vontade de Deus. Então, existe uma luta entre eles. O espírito de Deus, ele abomina os desejos da carne. E a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito Santo nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o que bem nos faz vencer o mal. Então, eu só vou conseguir vencer o mal, vencer as tentações, vencer as paixões da minha carne, se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim, produzindo o fruto do Espírito, que é o resultado natural de uma nova vida. Então, se eu já conheci a Deus, se eu já me entreguei a Ele, é natural, né, que o Espírito Santo venha produzir dentro de mim essas mudanças. Uma vida regenerada, uma vida que reflete um novo nascimento, uma vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que deve ser utilizado a serviço da Igreja de Cristo. Tem aquelas pessoas que ela tem o quê? Um dom para evangelizar, ela tem um dom de línguas, tem um dom de revelação. Então, isso é dom. Isso não é fruto do Espírito Santo. É dom. Amém? O fruto do Espírito é um conjunto de capacitação que todos os redimidos recebem. Por que a gente diz fruto do Espírito e não frutos do Espírito no plural? Imagine você aí na sua mente agora uma pocã, uma mexerica, como diz em São Paulo. Aqui vocês dizem laranja. Imagine aí, ela é um fruto, é uma só. Só que dentro dela tem o quê? Os gomos, né? Então, o fruto do Espírito Santo representa essa fruta. Representa, por exemplo, um cacho de uva, que é um cacho só, mas tem o quê? As uvas, tem os gomos. Então, quer dizer que é o fruto do Espírito Santo, que tem várias repartições, vários gomos. É interessante notar que quando o apóstolo Paulo ele fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Quer dizer que as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito, o Espírito é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma trindade, um só, habitando dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disso. A melhor de todas elas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, que são várias, o fruto do Espírito é uma unidade, como eu acabei de falar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade, vivendo dentro de nós. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto, a Deus. Todas as nossas capacitações pertencem a Deus. Amém? Não somos nós que produzimos esses frutos, mas o Espírito Santo que produz em nós. De nós mesmos, nós não temos capacidade de produzir nada, mas é o Espírito Santo de Deus que produz o fruto do Espírito Santo dentro de nós.
Ele assim o faz de modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Como eu acabei de citar aquele exemplo, né, da mexerica, da pocã, é um fruto que existem vários gomos, várias virtudes. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Quer dizer que sem amor não há fruto do Espírito Santo, né? Que se eu não amo, eu também não vou ter paciência, eu também não vou ter bondade, eu não vou ter longanimidade. Então, o amor é, né, o primeiro fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, que se tenha verdadeira paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu não amo, como é que eu vou ser uma pessoa alegre, feliz? Como é que eu vou ter paz se meu coração tiver ódio, mágoa, rancor? As obras da carne, as obras da treva, não combinam com as obras da luz, com as obras do Espírito. Então não tem como eu amar e odiar ao mesmo tempo. Mas se eu amar, ao mesmo tempo eu posso estar alegre, ao mesmo tempo eu posso ter paz, ao mesmo tempo eu posso fazer o bem, eu posso ser fiel a Deus e aos homens, eu posso ser mansa e também eu posso ter o domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas outras oito preciosas virtudes citadas. Amém? Então, a descrição do fruto do Espírito, como eu já disse, imediatamente após escrever as obras da carne, o apóstolo Paulo descreveu o fruto do Espírito. O apóstolo apresentou a seguinte relação representativa, como sendo o fruto do Espírito. A primeira delas foi o amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. O próprio Jesus pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor de Cristo, pelo amor demonstrado. Fala lá em João 13, 34 e 35. Então, o amor de Cristo no meu coração é a base para que eu venha produzir o outro fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria é uma consequência direta do amor. Se eu amo, eu estou feliz, eu estou alegre. Essa não é uma alegria superficial e nem mesmo significa ausência de aflição e dificuldade. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu, dizendo que é inefável e gloriosa. Lá no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz que é inefável e gloriosa a alegria de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu tenho o amor, que eu tenho a alegria de Deus, a felicidade de Deus dentro de mim, não significa que eu não venha passar por momentos de aflição e dificuldade. Mas mesmo passando por esses momentos de aflição, de dificuldade, a alegria de Deus permanecerá dentro de mim. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia quando ele dizia, né, que ele sabia estar feliz no muito, no pouco, na fome, na doença, na saúde, em todos os momentos da vida dele, ele sabia ser feliz e agradecido a Deus. Entristecidos, mas sempre alegre. Dizia ele lá em 2 Coríntios 6:10.
A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus colocou você na prova, na luta, é porque aquilo vai cooperar para o bem, para o seu bem. Às vezes, nós que somos pai e mãe, né? Se a gente vê o nosso filho se desviando do caminho do bem, nós vamos então puni-los, castigá-los, vamos chamá-los, conversar, colocar de castigo. Então assim é Deus. Se Deus ele vê a gente se desviando do caminho do bem, às vezes ele vai fazer a gente passar pelas provações, pelos desertos, mas nós, né, que conhecemos a Deus, devemos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que tudo que Deus faz por nós é para que a gente não venha se desviar do caminho dele e venha caminhar rumo à eternidade. Amém? Lá no livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz, resultante do amor. Essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados diante da fé. E quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que os outros também a tenham. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Como é bom ter paz, né? Como é bom a gente chegar perto de uma pessoa que transmite paz, que transmite alegria. Mesmo que a gente chegue até aquela pessoa aflito, angustiado, mas se a gente chegar perto de uma pessoa que ela é pacificadora, que ela tem paz, então a nossa alma se descansa ao lado daquela pessoa. Do mesmo jeito acontece quando a gente está em paz, né? Mas às vezes vacilamos e quando chega uma pessoa que está irada, que está nervosa, se a gente não tiver o domínio próprio, que é outro fruto do Espírito Santo, a gente deixa aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo entrar dentro de nós. Não é assim que acontece? E logo, logo a gente também vai estar nervoso, estressado. Ai, meu Deus, por que eu estou nervoso e estressado? Porque não estava em espírito e não vigiou a seta do maligno que enviou aquela pessoa somente para tirar a sua paz. Glória a Deus. Então temos que ser pessoas sábias na presença do Senhor e ter a sensibilidade para entender quando o maligno lança setas dele, enviando pessoas para tirar a nossa paz. Amém? A longanimidade, que é outro fruto do Espírito Santo, é outra virtude, melhor dizendo, que o fruto é o mesmo, é a paciência, característica de quem foi regenerado. Então, quando você vê aquela pessoa que ela é impaciente, que ela não tem paciência para nada, ela não tem paciência para esperar o tempo certo de Deus cumprir as promessas dele na vida daquela pessoa, é porque aquela pessoa ainda não foi uma pessoa regenerada, que é uma pessoa que ainda não aprendeu a confiar, depositar sua confiança 100% em Deus. Porque quando a gente deposita, entrega a nossa vida 100% a Jesus, a gente passa a viver uma vida longânima, uma vida, a gente tem paciência, né? Pode o telhado estar caindo em cima da gente, pode o mar, as ondas estar avançado em cima da gente, mas o domínio próprio, que é outra virtude do Espírito Santo, eu consigo dominar aquelas emoções que estão dentro de mim, eu consigo
a passar por aquele momento em paz, com alegria, na certeza de que Deus vai dar a minha vitória. Então a pessoa que ela tem essa paciência, né, que é uma característica de quem já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A paciência como fruto do Espírito Santo é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Tá vendo? Eu acabei de falar isso. Que quando a gente está passando pelas lutas, pelas dificuldades, por mais que a gente pense que o nosso barquinho vai afundar, mas não vai, porque quem está dentro do nosso barquinho é Jesus de Nazaré. Essa confiança, essa certeza de que temos que Deus cumprirá as suas promessas, essa certeza não nos deixa cair em desespero. Olha que coisa linda, Jesus cuida de nós, igreja. Jesus tem misericórdia de nós, Ele está no nosso barquinho. Não importa a luta, não importa a dificuldade, o importante é você manter a chama acesa no seu coração, a fé, a esperança, a certeza que todas as promessas de Deus se cumprirá na sua vida. Amém? Deus, Ele prometeu o quê? Vamos ver algumas coisas que Ele prometeu. Aonde você colocar a mão e os pés, será bem sucedido. Essa é uma promessa de Deus. Abençoado será tu e a tua casa. Bendito será a tua amassadeira. Bendito será os teus animais, o fruto do teu ventre. Olha lá em Deuteronômio 28. Veja quantas bênçãos decorrentes da obediência. Então, se você não está vivendo ainda as bênçãos decorrentes da obediência, porque ainda você não está obedecendo. Não tem como eu ter uma vida com Deus e estar passando por falta de bênçãos na minha vida. Como eu disse, não é que não vai ter luta, não é que não vai ter aflição, mas, né, a certeza que nós temos no nosso coração que as promessas de Deus se cumprirá na nossa vida é que nos deixa em paz, é que não nos deixa cair em desespero. Então, quando você vê uma pessoa extremamente desesperada diante de uma situação, é que ainda essa pessoa não produziu esse fruto do Espírito Santo na vida dela. Sabemos que o nosso Deus, ele se manifesta em benignidade. No ministério do Senhor Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrado por ele para com os pecadores. Olha, nós que somos cristãos, nós temos que ter a mente de Cristo, o coração dele, as atitudes dele. Jesus, ele sempre estava entre os pobres, entre os pecadores, entre os enfermos, entre os paralíticos. Jesus, ele não rejeitava o que o homem rejeitava. Peça esse coração para o Espírito Santo nessa noite. Meu Deus, me ensine a amar as pessoas que o Senhor ama. É muito fácil a gente amar aquela ovelhinha que chega na nossa igreja curada, liberta. E ao mesmo tempo é muito difícil a gente amar aqueles que o mundo rejeita. Quando entra um drogado, um bêbado, uma prostituta. Jesus, ele estava entre essas pessoas curando, libertando, porque Jesus, ele não veio para curar o são, ele veio para curar o enfermo. Então, que nós venhamos ter prazer de estar no meio das pessoas que Jesus ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer curar, libertar. Que essa palavra, que esse fruto do Espírito Santo, a benignidade é o que? Fazer o bem todos os dias da nossa vida. Lembra a mulher virtuosa lá em Provérbios 31? A mulher virtuosa faz o bem todos os dias da vida dela.
Então nós temos que aprender a amar as pessoas que Jesus ama, a acolher aquelas pessoas que o mundo rejeita. Amém? Diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Ah, missionária, mas as pessoas, parece que quanto mais eu faço bem, mais eu sou rejeitada, mais eu sou excluída. Não tem problema. Continue fazendo bem. Olha o exemplo de Jesus, que fazia o bem, que curava, que libertava e era rejeitado entre os homens, né? Foi cuspido, recebeu uma coroa de espinho. Por isso que ele disse: o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. Vamos falar sobre a outra virtude do fruto do Espírito Santo, a bondade, que pode ser traduzida como generosidade. Essa também é uma característica da mulher virtuosa. Lembra? Que ela dava e acolhia os pobres e necessitados. Então, esse texto me traz à memória que aquela mulher virtuosa que a Bíblia fala lá em Provérbios 31, ela era uma mulher que ela produzia todas as virtudes do fruto do Espírito Santo. Ela amava, ela tinha paz, ela era longânima, ela era bondosa. Então, que nós venhamos pedir a graça do Espírito Santo para que ele venha produzir essas virtudes no nosso coração, para que nós possamos ser a cada dia mais mulheres virtuosas na presença do Senhor. A bondade, ela pode ser traduzida como generosidade, presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral, espiritual, produzida pelo Espírito Santo, em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Amém? Então eu devo fazer o que? O bem todos os dias da minha vida. Faça o bem, mesmo aquelas pessoas que te rejeitam, que te humilham, que às vezes fez o mal, continue fazendo o bem. E você produzirá outra virtude do Espírito Santo, que é a fidelidade. A fidelidade, né, como fruto do Espírito, não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Lembra que eu falei? Se eu não amo ao meu próximo, como eu posso amar a Deus? Se eu não sou fiel ao meu próximo, como eu posso ser fiel a Deus? Não tem como. Então nós temos que produzir esses frutos um com os outros. Eu tenho que ser generoso com o meu próximo, amar o meu próximo, ser bondoso com o meu próximo, ser fiel ao meu próximo, porque tudo que eu fizer pelo meu próximo, eu também estou fazendo para Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Jesus falou, né? Que negaste a mim o que comer, que negaste a mim o que vestir, tive frio, me deixasse nu, tive fome, não me deste de comer. Aí perguntaram, quando foi que o Senhor teve fome e não demos de comer? Que o Senhor teve frio e não demos de vestir? Todas as vezes que você deixar de fazer para um dos meus pequeninos, também deixará de fazer para mim. E toda vez que você fizer por algum dos meus pequeninos, também fará para mim. Então é muito simples desvendar esse mistério. Toda vez que eu faço para o meu próximo, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. E se eu tivesse a oportunidade, né,
de dar uma roupa para Deus. Será que eu daria a melhor roupa ou a pior roupa? Tá entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Se eu tivesse a oportunidade de dar um sapato para Deus, eu daria um melhor sapato que eu tivesse ou daria o pior, aquele que já está todo rasgado, estourado, velho? Toda vez que você for fazer algo pelo seu próximo, faça o melhor. Dê o melhor. Dê o seu melhor, porque Deus, ele sempre te dá um melhor. Por que que você às vezes quer oferecer o pior para o seu próximo? Então, quando nós formos praticar caridade, generosidade, nunca pegue o pior que você tem. Pegue sempre o melhor. Vamos falar aqui de outra característica do Espírito Santo, a mansidão. É o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentil um para com o outro revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Então, quando eu tenho esse encontro com Deus, quando o fruto do Espírito Santo começa a produzir em mim a mansidão, né? Então, aquela pessoa que era muito brava, que era muito agitada, que era cheia de raiva, de cólera, de ira, aquela pessoa ela começa o quê? Se amansar, se transformar, porque o Espírito Santo começa a agir dentro dela. Mas quando você vê uma pessoa que às vezes está 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas ainda é aquela fera humana, é sinal que ela ainda não deu oportunidade do Espírito Santo moldar ela. Amém? Então, se você ainda é uma pessoa muito feroz, né? Muito agitado, muito nervosa, não se julgue, não se condene, mas nessa noite fale para o Espírito Santo que você quer. Tudo é a gente querer. Fala para ele que você quer produzir a virtude da mansidão dentro de você. Aquela pessoa mansa, aquela pessoa serena, aquela pessoa que às vezes passa por lutas, dificuldades, mas consegue manter esse fruto do Espírito dentro dela. E por fim, vamos falar da outra virtude, que é o domínio próprio. Então, quando eu tenho domínio próprio sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, né? O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio pode ser traduzido como temperança, no sentido original. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência de Deus. Tem pessoas que não têm domínio próprio, né? Por exemplo, tem homem que fala, eu traí a minha mulher porque eu não aguentei a tentação. Então, aquele homem, aquela mulher, ele não tem domínio próprio. Ele não conseguiu dominar a carne dele. Quando nós temos esse fruto do Espírito Santo dentro de nós, nós temos força para dizer não para o diabo, não para o pecado. Porque o diabo, ele tenta trabalhar o quê? Nas nossas emoções. Ele tenta trabalhar nos nossos pensamentos para que a gente venha perder esse domínio próprio. Que a gente venha perder essa comunhão. Que a gente venha perder as virtudes do Espírito dentro de nós. Então não deixe o inimigo trabalhar nas suas emoções. Quando vier aquele pensamento, quando vier aquela vontade, você repreende em nome de Jesus. Fala, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar ainda aqui um pouquinho,
que agora ainda é 11h38 da noite. Eu comecei gravando esse áudio, gravando até da meia-noite, para que eu venha fazer a oração nesse primeiro dia de propósito, que será uma bênção na sua vida, na nossa casa e na nossa família. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a importância do fruto do Espírito. É evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, diante da depravação da natureza humana. Sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. Quer dizer que a gente sozinho, a gente seria incapaz diante da depravação do homem, diante das ofertas do maligno. A gente sozinho seria incapaz de exercer as virtudes do fruto do Espírito Santo em nós. É por isso que o Espírito Santo é que nos capacita a exercê-la. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e a domínio do Espírito Santo. Amém? Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas é através da união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de produzir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. Assim, o apóstolo nos ensina: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Quer dizer que quando a gente se entregou a Jesus ali no batismo, morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. Portanto, nossa carne e os desejos provenientes da carne que nos escravizavam foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivermos em novidade de vida de uma forma que o agrada. O fruto do Espírito na vida cristã. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que somos em princípio. Se nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte das nossas vidas, se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. E para finalizar, como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Amém? Então, se a gente olhar para nós e a gente vê, né, que a gente ainda não produz as virtudes do fruto do Espírito, por exemplo, se você olhar para você e você não conseguir amar o seu próximo, né, se o seu coração ainda guarda mágoa, raiva, rancor, ódio, se você ainda não consegue fazer o bem, se você não consegue oferecer para o seu próximo o seu melhor, é sinal que ainda, né, o fruto do Espírito Santo ainda não está produzindo as virtudes dentro de você.
Mas se isso estiver acontecendo com você, não se preocupe. Jesus não desistiu de você. Então, nessa noite, né? Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração pedindo a Deus a graça para que os frutos do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém? Então, aqui vamos terminar, né, nosso estudo de hoje com os frutos do Espírito Santo. Que Deus ele seja louvado, glorificado, exaltado na sua vida. E que os frutos do Espírito Santo, eles venham produzir 100 por 1 na sua vida, em nome de Jesus.